Fala galera! Puxa, hoje é muito importante para mim estar aqui falando sobre esse projeto que está iniciando, que se chama Saídas e Bandeiras. É um projeto que saiu daqui do Brasil e nessa temporada foi para a Europa, Portugal e Espanha, dar bandeira lá e entender qual é a bandeira dos caras lá referente a cannabis. Bom, então a gente teve a oportunidade de ir para esse lugar incrível e aproveitou que a gente ia ter contato com muita gente para absorver um pouco de conhecimento da galera que já trilhou um caminho melhor que o nosso, ou tão um pouco à frente do nosso em alguns pontos, né? E foi isso que a gente fez, né? Com pouca grana, sem direção, sem roteiro, no peito e na raça, muita cara de pau, graças a todas essas pessoas que acreditaram numa ideia e num material de guerrilha, transformar isso em informação para o público brasileiro de forma leve, que a gente normalize conversar de cannabis sem medo. Então, galera, e o porquê que o Saídas e Bandeiras é importante nesse momento? Porque ele traz comunicação, e comunicação é uma guerra de comunicação que a gente está vivendo, e a gente precisa comunicar o que está acontecendo no mundo para o público brasileiro, para as pessoas poderem entender que cannabis não é nenhum bicho de sete cabeças, que cannabis o mundo inteiro está discutindo, e nesses episódios agora vocês vão ver Portugal e Espanha, mas a gente pretende não parar aí, a gente pretende falar do Uruguai, falar do Oregon, falar do Brasil, como é que a gente está aqui dentro. O Brasil lida com a cannabis muito mal, com medo de falar desse assunto, e esse é um assunto que tem a ver com questão de mercado, com questão de ciência, de tecnologia, de geração de emprego e renda e principalmente de social. A gente não pode mais continuar falando de cannabis sem falar que na outra ponta tem gente morrendo pela mesma planta por uma política de drogas que não é de drogas, é uma política contra pobres, contra negros, né? Não é o meu lugar de fala, eu sei disso, mas não tem como eu não falar disso com essa dicotomia onde a glamorização da cannabis acontece em Hollywood e, ao mesmo tempo, a gente aqui no Brasil está matando pessoas, crianças, jovens que poderiam estar trabalhando no mercado de cannabis formalmente, com treinamento, com fomento, né? Então, galera, é por essas e outras que eu convido vocês a vir passar vergonha comigo, aprender comigo, sofrer comigo, entender como que a gente pode transformar o mercado brasileiro diferente do mundo, melhor do que o do resto do mundo, aprendendo com o erro deles, tirando o que deu certo lá, mas principalmente sempre com o olho no cunho social. É isso. Conto com todos para a gente nessa luta mudar os caminhos da cannabis no Brasil. Palácio de Justiça. Palácio de Justiça, 7 minutinhos até a Gran Via e vamos explorar aquela área toda, mostrando o que está rolando. Galera, chegamos aqui agora no metrô Tribunal e estamos no centro de Madrid e vamos testar o Weedmaps para ver se o Weedmaps funciona. A gente está aqui e a gente vai para o mais próximo, tem um aqui do nosso lado, que é o Leafseek. A gente já testou 2 lugares pelo Weedmaps e a gente não achou. O último lugar foi o Buda, que é nesse lugar que a gente está aqui. A gente olhou no Google Earth agora, viu que é aqui, mas a gente não encontra placa, não encontra sinal de clube nenhum e tudo fechado. E aqui diz que está aberto. Então o Weedmaps não funciona, mas acompanha aqui os desafios de um brasileiro atrás de uma loja de cannabis no centro de Madrid. Vamos nessa, galera. Se liga, deu muito certo a história do Google Maps lojinha CBD. A gente colocou no Weedmaps, não deu certo, no Google Maps deu certo. Ele indicou a gente para esse lugar aqui, a gente chegou aqui, o lugar está aberto e tem uma máquina de CBD que vem de flor, que vem de óleo. A gente vai conhecer melhor os detalhes dessa máquina. Bora nessa que é muito legal. Então, galera, fica até
difícil falar, a gente fica com vergonha de falar quando você vai num país onde você tem uma selfie machine à tua disposição para comprar flor de cannabis e óleo de cannabis, né? Mas vamos acompanhar para você ver a facilidade e como é uma relação saudável com essa planta tão importante. Olha essa máquina, que legal, Daqui Domina, 1 grama, CBD 11%, ainda em CBD, 10,8% de CBD, a New Window, que tá 8,50 euros e assim até chegar nas 5 gramas, que dá 34,50. Aí temos os óleos, né? O aceite de CBD, 30 ml a 5%, tá esgotado. Azeite de CBD a 10%, 30 ml, esgotado. Azeite CBD 5%, 10 ml, 30 euros. A galera tá consumindo óleo, pelo que a gente pode ver, o óleo tá saindo. Eu vou escolher aqui um CBG, eu acho. Eu vou de CBG porque a gente tem acesso no Brasil a CBD também. CBG é uma genética nova, vamos experimentar. 1 grama de CBG Green Haze. Tá lendo o cartão. Extrai a tarjeta. Pegou. Aqui. Aí a gente pega aqui. Ó que legal. O frasquinho. By Hemp. Muito legal, né, galera? Vamos ver aqui. Tecnologia incrível. Um país regulamentado. Um país onde você tem acesso fácil em qualquer lugar. Bacana, né, galera? Vamos para mais uma lojinha de CBD. Vamos nessa. Galera, se liga na glamorização da cannabis nessa loja. Parece uma loja de perfume no Brasil. Parece não, é uma loja perfumada, não é de perfume, mas é top. Se liga. Galera, olha só que legal. A gente saiu da maquininha de CBD ali, andou 80 metros, virou a esquina e deu de cara com essa lojinha super simpática, lindinha, que a gente vai conhecer agora. Ela também é de CBD, vamos conhecer e entender melhor os preços, a quantidade, a qualidade. Bora nessa! Nathalie, muito obrigado por você nos receber aqui, abrir as portas dessa loja linda, gostosa de estar aqui dentro. E eu queria saber se hoje a regulamentação ela deixa as pessoas, deixa vocês venderem, se as pessoas podem comprar com facilidade, se é só para espanhóis ou se turistas também podem comprar, como funciona? Vale, principalmente gracias por venir acá a visitar. En Flower Farms directamente es una franquicia o una empresa que tiene origen en Italia. Realmente todos los productos que ven provienen de Italia. Estos pasan por cierto control y entran aquí a España, ya que necesitan tener en promedio un porcentaje menor a 0,2 de THC. Sí, el producto está disponible para todos, básicamente cualquier persona puede venir, tanto brasileños como cualquier persona del mundo. Você pode mostrar pra gente um pouco dos produtos, falar um pouco de cada produto, claro, valores? Perfecto, en este caso tenemos diferentes cepas o diferentes genéticas que más que todo las diferencias principales son de olores o perfiles aromáticos. Por ejemplo, tenemos desde lo más cítrico, más dulce, un poquito más terroso, personas que tienen algún tipo de enfermedad, dolencia o temas en general como artritis o alguna enfermedad crónica, ¿sí? El aceite es este de por aquí, más que todo viene en este formato y hay diferentes concentraciones. Aqui são os vaporizadores, correto? Exacto, sí. Pode explicar um pouco pra gente como Claro, funciona? claro que sí. Más que todo los que tenemos de este lado son en esta presentación que son los vaporizadores listos para utilizar. Estos no tienen botones, simplemente lo puedes utilizar Sí. y ya está. Son desechables, son para un solo uso. Una vez que se acaban lo puedes tirar. Estos más que todo también varían en las concentraciones y las personas suelen recurrir a ellos por el tema de la ansiedad. Mais um lugar incrível, descobrindo Madrid, descobrindo CBD em Madrid e vamos partir para a rua para ver o que a gente encontra por aí. Vamos nessa!
Estamos aqui agora no bairro de Malanzanas, no centro de Madrid, e a gente acabou de tomar 2 cortes aqui. A gente não vai poder filmar 2 lojas para você aqui no bairro, diferente de Chueca e diferente da região da Gran Via, onde a gente pôde filmar as lojinhas dentro. Aqui em Malanzanas a gente foi barrado no baile e a gente não pôde gravar nem com o CBD Shop. Na mesma rua, na frente, a gente tem a Parafernália Head Shop, também uma loja incrível, mas com a mesma situação. A gente não pôde filmar, precisava da permissão do dono. A gente não tem tempo para pedir essa permissão, então infelizmente dessa vez a gente não vai poder mostrar. Mas se você estiver passando aqui pela região de Malanzanhas, venha conhecer a Parafernália, venha conhecer a CBD Shop e todas as lojinhas que tem aqui ao entorno, que é um bairro super legal e super descolado. Depois de todo esse rolê, hora da larica, e se liga nessa larica. Você veio para Madrid, veio dar um rolê aqui, foi nas lojinhas de CBD, foi nos clubes. Na hora que bater a larica, vocês não podem deixar de vir aqui nesse lugar, que é a Chocolateria Sanginés, que tem um chocolate, velho. Se liga. Olha a espessura desse chocolate. Maravilhoso, chocolate quente, com churros crocante. Então você pega esse churros crocante, passa nesse chocolate maravilhoso e mata a sua larica. Matando a larica, volta pro circuito, vai fazer a digestão e continua dando rolê nessa cidade incrível que é Madrid. Bora nessa? Aqui atrás de mim está o Palácio Real de Madrid, também conhecido como Palácio do Oriente. É o palácio, seria na verdade o palácio oficial do rei Filipe VI, que abdicou desse direito para viver com a sua família no palácio mais moderno, modesto, que é o Palácio de Zarzuela. Esse palácio tem 135 mil metros quadrados e 4.300 quartos. E é daqui que a gente parte para conversar com o Dr. José Luiz Parra, o THC Advogados. E ele vai nos explicar um pouco como é que está o cenário jurídico, como está a regulamentação da cannabis aqui na Espanha, tanto no medicinal, quanto no industrial e no recreativo. É pertinho daqui e bora nessa com a gente. Fala galera, agora eu quero trazer um grande amigo que eu fiz com a luta da cannabis, com a bandeira da cannabis. E é um cara que levanta essa bandeira há muito tempo, é um cara que tem uma história dentro desse movimento da cannabis admirável, né? E a gente não poderia fazer um episódio, né, com tanto glamour lá de fora, sem tocar nas nossas mazelas, nas nossas feridas. E nada melhor do que trazer esse cara, que é também conhecido como Dr. Cannabis, um que todo mundo conhece, vem da marcha, vem do movimento antiproibicionista, é do grupo Reforma a Política de Drogas, né? Então eu queria trazer meu amigo Emílio. Emilhão, seja bem-vindo aqui no canal Saídas e Bandeiras, man. E eu queria que você contasse pra gente, assistisse com a gente aqui, reagisse o posicionamento do advogado e como a gente aqui no Brasil pode fazer um mercado único, trazendo a questão do social, trazendo a discussão de uma política de drogas que seja eficiente, não uma política de drogas que na verdade não é contra as drogas, mas sim contra os pobres. Então seja bem-vindo ao Saídas e Bandeiras e a gente conta aqui com essa sua contribuição intelectual sobre essa bandeira da cannabis no Brasil. Seja bem-vindo, man. Valeu, Pedro. Uma satisfação estar aqui contigo no Saídas e Bandeiras e vamos ver aí o que os colegas pelo mundo falam. Emílio, eu queria começar então sabendo a sua opinião sobre essa dicotomia que tem no mundo hoje, né? A glamorização da cannabis em Hollywood, na Europa, e ao mesmo tempo a gente vendo gente morrer por causa da mesma planta. Como é que você enxerga isso, velho? Então, daqui do Brasil é muito difícil avaliar, né, as características de cada lugar, como que se dá a dinâmica, né, da construção da legalização, a dinâmica da construção do mercado em cada lugar. O que eu posso falar aqui no Brasil é que a gente tem uma dinâmica de muito sofrimento, muita dor, né? E não é de hoje, não é de 10 anos atrás, quando eu comecei, é de séculos, né? Vamos falar aí desde as primeiras pessoas trazidas escravizadas da África para cá, quando a cannabis chegou aqui no território brasileiro. Isso
traz uma herança de muito sofrimento, de muito constrangimento, de muitos abusos, de muita violência, e isso acaba criando uma série de necessidades, né, de pontos que a gente precisa realmente observar quando legalizar a maconha aqui no Brasil. Não adianta fazer uma legalização para homem branco, né? Tem que fazer uma legalização pensando nessa questão ancestral aqui no Brasil, de tudo que aconteceu de sofrimento, de opressão contra pessoas, contra territórios, e isso gera uma complexidade muito grande quando a gente fala de legalizar a maconha aqui no Brasil, e uma coisa única, né? Acho que tirando talvez Colômbia e México, nenhum outro lugar no mundo tem essa característica de violência estatal igual a gente tem aqui no Brasil. Cara, e continua, né? Isso não parou, isso só se agrava a cada ano, me parece, né, Emílio? A impressão que eu tenho é essa. Emilião, a gente vai ouvir agora o THC Advogados, o THC Abogados, como eles falam lá em Madrid. Ele tá THC Abogados. THC Advogados, isso mesmo, obrigado por me corrigir, man. E vamos ver o que ele diz. Eu perguntei para ele sobre os habeas corpus, parece que lá eles não utilizam essa invenção de vocês, sua e do Ricardo Nemer e da reforma às drogas. Vamos lá. José Luiz Parra, o THC Advogados. José, muito obrigado por nos receber, por receber o pessoal do Brasil. E a gente gostaria de entender da sua visão jurídica, com 1.200 clubes espalhados pelo país. Podemos considerar que a cannabis é legal na Espanha? Digamos que ahora mismo la legislación española y las leyes españolas son perfectas, en el sentido de que una persona mayor que es menos permisiva con el cannabis no lo ve en la calle, por tanto se siente segura. Sin embargo, una persona joven que sí quiere ganarse la vida a través del cannabis, sí lo puede hacer directamente y puede tener un sueldo muy digno. Entonces la legislación es perfecta ahora mismo y está equilibrada. Não, ele deu uma resumida boa aí quando ele falou do cenário espanhol, né? Eu não entendi muito bem, ele, né, falou aí com o espanhol, né, bem rapidinho, mas ele resumiu bastante o cenário espanhol, né? O cenário espanhol realmente não há uma legalização, mesmo com 1.200 clubes, mas há uma política de tolerância, né? Uma construção jurisprudencial onde se tolera, né? E, ao mesmo tempo, há toda uma discussão. A Suprema Corte Espanhola recentemente julgou que os grandes clubes sim violam a saúde pública, então isso afasta qualquer legalização, embora os clubes continuem a funcionar, né? Então, realmente, é uma realidade bem diferente do Brasil, né? Aqui no Brasil, a gente não tem formas de acesso como os clubes, por exemplo. Mas a sua pergunta sobre o habeas corpus me parece bem interessante, e ele está ali olhando, tentando entender o que é essa jabuticaba que os brasileiros criaram. Fazer o autocultivo. Exatamente, né? Ele está bem curioso e acho que ele vai... Bom, a criatividade brasileira, né, Emílio? Em todos os campos também não poderia ser diferente no campo jurídico, dando aula para o mundo e fazendo a jabuticanábica brasileira acontecer. Vamos ver o que ele acha do habeas corpus, velho. José Luiz, no Brasil a gente tem um instrumento jurídico chamado habeas corpus. Uhum. Se você estiver plantando cannabis, fazendo o seu medicamento em casa, com receita médica, com laudo médico, com depoimentos de cuidadores, você entra com um pedido na justiça de um habeas corpus preventivo, e essa pessoa, geralmente, muitas vezes, o juiz autoriza. No Brasil, a gente já tem mais de 500 pessoas autorizadas a fazer o autocultivo com habeas corpus. Aqui na Espanha, existe esse caminho jurídico, existe essa função do habeas corpus de proteger alguien que ya planta en casa? A ver, en España, cuando nosotros empezamos en los años 80, había una legislación que indicaba que tú solo podías tener 3 plantas en casa. Eso ha cambiado. A raíz de en los años 90 ya empieza a cambiar la legislación porque cambian las plantas. Hay plantas pequeñitas que dan 20 gramos o te puedes plantar un árbol que te dé 4 kilos. Entonces eso cambió. Ahora, ¿qué es lo que dice la ley? La ley dice que tú puedes plantar en casa para ti tanto como puedas fumar.
Entonces, si yo necesito medicinalmente plantar en mi casa 40 plantas, las puedo plantar, no es delito. Todo lo que sea cultivo para mí e transformação para mim é totalmente legal. Tem aí, né? Tem realmente uma diferença. Até onde eu sei, não é a lei espanhola, mas a jurisprudência espanhola que permite, né? Eu não vou discutir com um advogado local, mas assim, né? Tô falando aqui de longe da minha ignorância sobre o ordenamento jurídico espanhol. Tem essa permissão e até onde eu sei também essa permissão de número de plantas varia de acordo com a província. Então, eu sei que o País Basco, por exemplo, são 6 plantas. Né? Então, assim, e essa questão de ser para uso pessoal ou ser para fins diversos, né? Isso aqui no Brasil, a gente, com o habeas corpus, a gente não tem essa questão aqui, só existe habeas corpus para o uso pessoal, né? Existe 2 decisões coletivas, né, de cultivo de cannabis, né, de habeas corpus, mas, em geral, né, o que vale é tão somente afastar a criminalização do consumo pessoal. Mas vamos lá, que eu sigo ele no Twitter, então eu sempre tive curiosidade, o cara botar THC Advogados no nome realmente interessante. Emílio, o que você falou é muito essa impressão confusa, né, do que a lei espanhola não é só para você. Eu que estive lá também tive a mesma impressão. Entre eles mesmo, eles têm posicionamentos diferentes. A gente tá falando, ele tá em Madrid, esse advogado tá em Madrid. A gente vai ter um outro episódio com uma advogada que eu acho que talvez tu vá participar também, provavelmente nós vamos te chamar para participar, que é com a Amina, que fez os primeiros clubes e aí já é da região da Catalunha, lá em Barcelona, que já é outra história, já é outra visão, né? E vamos entender quem é o THC Advogados, mas eu queria que depois você finalizasse pra gente dizendo qual é o modelo que seria o ideal do Brasil, sem fixar o olhar para nada que está fora, para o modelo novo, um modelo que seja a nossa cara. Mas vamos ver quem é o José Luiz Parro, THC Advogados. Vamos lá. Por que THC Advogados? Quem é o José Luiz na cena da cannabis na Espanha? E qual é o teu foco de trabalho? A ver, nosotros, THC Abogados, nos llamamos así porque es la parte más alegre de la planta, con lo cual THC era obvio. Digamos que esto empieza cuando yo tenía 14 años, que me crié en un barrio que se llama Carabanchel, que es de los peores de España, y yo digo que soy abogado de la marihuana desde pequeñito, porque me he criado con ello. Y luego va creciendo poco a poco, pues eso, pues amistades, conocidos, y un poco porque entendemos que la marihuana en sí no es perjudicial. Es como todo, si tú comes un montón de hamburguesas al día, tienes colesterol. Si tomas muchísima marihuana, tiene sus efectos. Pero la marihuana es muy saludable y es muy buena para muchas personas. Y porque dentro de lo que es el derecho, digamos que es una parte muy entretenida, que la vivimos mucho y son gente muy buena. O sea, todo el mundo que rodea la marihuana son gente encantadora. De hecho, en España hay 5 ferias de la marihuana y cuando vamos lo pasamos fenomenal, porque son gente muy maja. Nosotros dedicamos, pues, desde el principio, desde el 2008, cuando se hizo la primera feria en España, a crear los clubes de cannabis. Y hemos tenido experiencias de todo tipo. Pero al final lo que intentamos ser es una consultoría mercantil y fiscal de la marihuana e del cannabis. Assim, aqui você sabe que eu fiz a minha pesquisa do mestrado sobre os advogados que trabalham com maconha, né? Eu aproveitei que eu estava bem inserido nesse campo e fui perguntar para uma série de advogados como que se dá o seu trabalho aqui no Brasil, né? Tanto o pessoal da defesa criminal quanto o pessoal da demanda medicinal. E, assim, o primeiro ponto que me chama a atenção, aqui no Brasil seria impossível ter um escritório chamado Advogados THC Advogados, né? Porque o THC é uma substância proscrita e a OAB fiscaliza, né, qualquer vínculo da advocacia com algo que seja ilícito. Então, assim, primeira coisa é isso. E isso que ele vai começar a contar aí é algo que está surgindo agora no Brasil, que são os advogados especialistas em cannabis, né? É uma coisa que eu também tenho lá minhas críticas, embora eu trabalhe muito com a questão da cannabis no Brasil, mas eu não deixo colar em mim o rótulo de especialista em cannabis, porque isso não é uma especialidade do direito, né? Isso é um campo de trabalho, né? Um debate jurídico que acontece, mas está longe de ser uma especialidade. Mas solta aí que vamos ver o que ele faz aí com as empresas. Si tú quieres montar una empresa o crees que tu empresa no es del todo legal,
Nosotros te ayudamos a hacerla totalmente legal y rentable, que es lo que hacemos realmente, lo que nos gusta. Venimos del mundo de la consultoría, la mayoría, de empresas muy grandes, y al final dijimos, pues mira, para hacer ganar dinero a otra gente que vende coches o que hace edificios, vamos a dedicar a que la gente que realmente hace la marihuana, que no sabía muy bien cómo hacerlo legal, se lo legalizamos todo tremendamente. ¿Y ganan mucho dinero? Pues sí, pues que ganen dinero de forma legal. No hace falta tener dinero B ni tener que ir a la cárcel, porque la ley te lo permite. Vamos a transformar ese mundo oscuro en un mundo que salga a la luz muito mais fácil. Sim. E isso é o que nos dedicamos principalmente. Sim. Emílio, me diz uma coisa. Eu te conheço pelo trabalho que você faz em duas frentes. Uma que é a reforma, né? O trabalho da reforma, que eu quero que você conte um pouco para nós aqui. E também da Sinapse. Me parece que o que ele faz lá é muito próximo do trabalho da Sinapse. É isso mesmo? A Sinapse também dá essa assessoria para a empresa, para o mercado? Conta um pouco para a gente. Então, na Rede Reforma a gente atende pessoas e associações, né? Principalmente a Rede Reforma, ela atende pessoas que não têm condições de pagar advogados, estão vulneráveis e tudo mais, né? Não tem como ter um advogado pago, a rede se organiza e atende esse tipo de caso, né? Então, a Rede Reforma faz isso, né? E, além disso, ela também congrega os advogados para a gente poder trocar informações entre nós e ampliar o debate jurídico em torno da cannabis, né? E da política de drogas em geral, né? A gente está falando hoje muito de psicodélicos também. Mas essa parte de consultoria que ele presta, né, de transformar aquilo que é ilegal em legal, eu presto tanto pela Sinapse. A Sinapse é uma consultoria estratégica, né, não é uma consultoria jurídica, mas é uma consultoria empresarial estratégica voltada para a cannabis e psicoativos em geral. Então, a gente entende como que se dá essa dinâmica social do mercado e tenta incidir nesse mercado, né, trazendo essa bagagem do movimento social, trazendo essa bagagem de quem entende que a cannabis tem toda essa herança que eu falei anteriormente, né, de algo que fez muita gente sofrer no Brasil e, né, não tem como ser feito qualquer coisa em termos empresariais desconsiderando, né, esse sofrimento, essa violência, essa opressão que muitas pessoas em muitos territórios sofreram aqui no Brasil. E também tem o História de Advocacia, que aí sim é bem parecido com o que ele faz, né? Eu também sou sócio na Figueiredo Neymer e Sanches Advocacia Insurgente, onde a gente presta consultoria jurídica, estritamente jurídica, para empresas que querem empreender com cannabis e outras questões disruptivas, né? A gente já está saindo até da questão de psicoativos, a gente já está entrando em outros assuntos disruptivos que demandam pela advocacia, pelo serviço de advocacia. E aí tem muito a ver com o que ele faz, né? A gente, por exemplo, a gente está pegando questões envolvendo psicodélicos e trazendo para a legalidade, criando um caminho onde você consegue operar com psicodélicos no Brasil sem estar fora da lei. Muito legal, velho, muito legal. E já vou aproveitar, deixa aqui para convidar a galera para seguirem lá a página da Reforma e contribuírem, porque é um trabalho pro bono, então é importante que todos contribuam para que esse trabalho que vem marcando a trilha da cannabis no Brasil, principalmente com os HCs, com as decisões coletivas, com a estratégia que o Emílio, o Neymer, Cecília, a Gabi, toda a Reforma faz acontecer, precisa do apoio de todos. Então já deixo aqui um pedido para que todos sigam lá e todos ajudem a remunerar esse trabalho que é pro bono, tão importante dessa galera da Reforma. Emílio, eu vou pedir para ele aqui as considerações finais dele e depois eu vou querer as suas considerações finais. José Luiz Parro. José, muitas gracias. Pode deixar um recado para os brasileiros, para nós outros? Y muito obrigado y un placer de verdad la entrevista y que cualquier cosa que necesiten, aquí estamos nosotros. Emílio, eu gostaria que você dissesse pra gente, com a tua visão, depois de ouvir um advogado de Madrid, qual é o modelo ideal que a gente precisa buscar aqui no Brasil? O que a gente pode deixar de dica para quem está assistindo Saídas e Bandeiras a engajar nessa luta com a gente e buscar esse modelo ideal? Qual é esse modelo? Cara, primeiro é um modelo que respeite, né, e tenha coerência com esse processo histórico que envolve a cannabis no Brasil. Então, não tem como desconsiderar toda a violência praticada pelo Estado contra
pessoas negras, pessoas periféricas, pessoas pobres, quantos territórios periféricos, quantas favelas. Então, se a gente quer legalizar a maconha no Brasil, a gente tem que observar, ouvir essas pessoas, né? Tem que ir lá e escutar e entender, né? Porque não tem nenhum glamour quando você chega na favela e você fala de legalização da maconha, né? Eles, na verdade, para muitas pessoas, aquela planta, ela causou a morte, ela causou o sofrimento, e nada do que a gente vai fazer vai apagar esse sofrimento dessas pessoas. Então, o primeiro passo é realmente ouvir, né, e tentar, de alguma forma, reparar, né, esse sofrimento, tentar compensar, tentar reduzir esses males causados pela política proibicionista, por uma política violenta, né, de chacinas, de opressões, de genocídio. Então, fazer, né, revisão dos processos criminais das pessoas que estão presas tão somente pela cannabis, né, entender como que um processo de legalização pode beneficiar as pessoas e territórios que foram atingidos pela violência da guerra, né? Como a gente vai criar uma realidade que não existe, né? Sem jamais esquecer tudo o que aconteceu, mas por não esquecer também a gente não vai repetir esses erros, né? Não vamos tratar o relacionamento da humanidade com uma planta a partir da perspectiva da proibição e da violência. Eu acho que esse é um caminho que o Brasil pode seguir. Perfeito, e me parece que o cenário, talvez o nosso atraso seja uma possibilidade de uma vantagem, né, pelas associações, pelo que está se desenhando. E eu queria que você também terminasse falando uma frase que eu gosto muito sobre as mães. Enquanto tiver uma mãe chorando, como é que é? Eu não consigo me lembrar, eu queria falar esses dias e não me lembrar, eu queria ouvir da boca do Criador. Né, ficam me perguntando como saber que uma legalização funciona, né? Vai me perguntar como saber se o modelo de legalização funcionou, né? Legalização que funciona é legalização onde mãe não chora, né? Eu acho que isso é um belo marcador de eficiência para uma política pública quanto a cannabis e outras drogas no Brasil, porque a gente está vivendo uma era de mães que choram por conta de uma política feita de uma maneira muito errada, por pessoas que não sabem, né, ou sabem, né, ou querem realmente afligir essas pessoas, afligir esses territórios, e eles querem, né, usar a justificativa de controlar a cannabis e outras substâncias para controlar essas pessoas. Ou seja, enquanto tiver uma mãe chorando, não está regulamentado da forma correta. Não está regulamentado. Se legalizar e continuar tendo tiroteio, tiver tendo morte, esse tipo de coisa, é que não legalizou certo. Perfeito. Emílio, muito obrigado, velho, por dedicar esse tempo, por dar um pouco dessa sapiência jurídica canábica aqui pra gente do Saídas e Bandeiras. Muito obrigado. Eu acho que a gente vai ter outros episódios com você, porque esse é só o começo. E, cara... Só me chamar. Obrigado. Dessa me leva junto pra gente fazer Bora! perguntinhas mais difíceis aí pros advogados pelo mundo. Bora! Faltou uma assessoria ali, uma direção jurídica. E quem sabe na próxima a gente tá junto, velho. E obrigado e parabéns pelo trabalho que você faz aqui no Brasil, velho. É de arrepiar e de se orgulhar. E orgulho de ser seu amigo, de ser amigo agora do Nemer, da Cecília, da Gabi. E do trabalho que vocês têm. Eu pago o pau. Parabéns, man. Valeu, Pedro. Parabéns pelo trabalho também. Acho muito importante esse intercâmbio. Se a gente está tão atrasado, nada melhor do que a gente aprender com outras experiências, né? Principalmente aprender com os erros de outros lugares, para a gente não repeti-los aqui no Brasil. Fala, galera. Esse foi o episódio de Madrid com o super advogado Emílio Figueiredo, Dr. Cannabis, referência no movimento de cannabis no Brasil. E o próximo episódio a gente vai estar dentro de um clube em Barcelona, conhecendo como funciona um clube premiado, hein? Fica ligado.